Obrigada a todos, tenham um excelente evento. João e Natália, a palavra está com vocês. Obrigada, Leila. Boa noite, todo mundo. Vocês conseguem ver minha tela bem? Sim, Natália. Tá, então vamos lá. Então, como a Leila já disse, a gente está aqui para expor um pouquinho sobre a nossa experiência nessa etapa de pesquisa para o nosso TCC. Então, o nosso tema é o marketing digital na indústria fonográfica e as estratégias em um mercado inovador no século XXI. E aí a gente vai contar para vocês um pouquinho do nosso TCC mesmo, de como tudo começou, né? Então, a indústria fonográfica sempre apresentou diversas mudanças que foram se moldando ao longo de cada um dos períodos. Então, no século XX, a gente tem a chegada do rádio, né, como entretenimento. Então, as músicas começam a ser divulgadas ao vivo nos rádios. Na década de 50, surgem os LPs, que são aqueles discos grandões, que tem um pessoal que pode ser que conheça por aí, mas pode ser que tenha um pessoal também que nunca nem tenha visto. É um CD bem grandão. Na década de 80, surgem os videoclipes. Então, agora o artista consegue ter um contato mais próximo ao público em que ele quer atingir, ele consegue ser visto de fato. Na década de 90, iniciam-se os CDs e os MP3, que têm uma facilidade muito grande de serem copiados, né? Então, a gente consegue levar a música para lugares onde antes nós não tínhamos acesso. E aí, no século XXI, com a democratização da internet, com os smartphones, hoje a gente consegue ouvir música em qualquer lugar, a qualquer momento, basta ter um celular. Reflexo disso é a internet que entra e expande isso grandemente. E aí, então, como a Natália falou, basicamente a única constante dentro da indústria fonográfica é a inovação, sempre foi a inovação. E no século XXI, então, com a internet, com os smartphones, com redes sociais, com todos esses adventos, esses novos meios de comunicação fizeram com que as redes sociais e outras plataformas digitais permitissem conexão direta entre a oferta de entretenimento, né, que são os artistas, e a demanda, que é o público. Então, você teve uma democratização do mercado, as barreiras de entrada que existiam ali abaixaram, então você tinha, e tem hoje em dia uma tecnologia cada vez mais acessível, cada vez mais popular, para criar e divulgar conteúdo, e aí a gente tem esse trechinho que a gente tirou da revista Exame, que acho que ilustra bem, que os artistas, nesse novo momento do século XXI, passam a participar não só do desenvolvimento das músicas, como também da construção e gestão da própria marca, presença e de seus próprios produtos. Mais do que artistas, eles se tornaram CEOs das suas próprias startups, que são suas carreiras artísticas, basicamente, com o objetivo de conquistar seu espaço em um mercado até agora dominado pelas grandes gravadoras e produtores. E você tem também as plataformas de streaming, né, Spotify, YouTube, Deezer, que foram novos canais e novos meios de consumir música, que mudaram bastante o cenário. Então, aqui a gente tem algumas informações, alguns dados que expressam a importância da indústria da música, né? Então, em 2020, as receitas mundiais das gravadoras totalizaram 21,6 bilhões de dólares. Foi um aumento relevante de 7,4% em relação a 2019. E, em 2020, era o sexto ano consecutivo do crescimento da indústria da música de maneira global, né? Após vinha tendo um declínio e a gente conseguiu reerguer. A América Latina manteve suas posições com uma região de crescimento mais rápido globalmente, 15,9%.
as plataformas de streaming causaram um aumento na receita importante de 30,2% e 84,1% da receita total da música na América Latina. Então, a gente consegue enxergar aqui como essas plataformas de streaming, que foram ditas pelo João no slide anterior, a Amazon, o Spotify, tem um impacto relevante dentro dessa indústria. E mais de 62% do faturamento total da indústria da música no mundo vem das plataformas de streaming, como eu já tinha dito, e os artistas recebem cada vez menos por suas músicas, uma vez que a gente tem essas plataformas hoje em dia de maneira mais democrática. Aí, falando um pouquinho sobre como a descentralização é importante e existe fortemente, mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos 3 grandes players, que é a Universal Music Group, a Warner e a Sony. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar um pouquinho desses 3 nomes, né? São importantes dentro do mercado da música, têm uma relevância muito grande. Então, a Universal com 32%, a Warner com 16% e a Sony com 20%. Então, quer dizer, esses 3 juntos ainda ocupam a maior porcentagem do mercado, né? Comandam a maior parte do mercado. E isso porque as gravadoras têm vantagem competitiva e estratégica, elas têm know-how, elas têm o networking e experiência ao longo de todos esses anos, foi construindo o nome que elas têm, né? E elas sabem como funciona a fundo a indústria, além de ter contatos, né? A gente tem um trechinho da revista Exame também que ilustra bem esse novo posicionamento de mercado das gravadoras, que é que as gravadoras se tornaram consultorias estratégicas e gestoras de carreira para artistas. E aí a gente trouxe, então, da nossa querida professora Mariana Muniz, ela publicou esses dias numa revista online, e eu vi pelo LinkedIn esses dias e tinha tudo a ver com o tema, falando do exemplo da Anitta, e ilustrando bem isso numa carreira prática, que ela que sempre foi uma artista sem gravadora e independente, que rodava a própria empresa e gerenciava a própria carreira, né? Ela tem a Roda Moinho, que é a própria produtora. Ela agora, apesar disso, se dedica mais hoje ao seu lado artístico, quando a gente fala da construção da carreira internacional dela, e entregou o gerenciamento da carreira que antes ela fazia para o empresário norte-americano Brandon Silverstein, e porque ela entendeu que não conseguiria sozinha abrir algumas portas no mercado dos Estados Unidos. Então, a gente vê um pouco essa questão de know-how e de networking, e esse novo posicionamento, basicamente, das gravadoras enquanto consultorias estratégicas, que são mais experientes. E assim a indústria caminha para uma consolidação e a intensificação dessas tendências, né, a facilidade dos artistas em produzir e distribuir seu próprio conteúdo, conexão direta entre oferta e demanda de entretenimento, né, e a quebra das barreiras geográficas em relação ao consumo e o acesso às diversas culturas. E dado um mercado de constante inovação e transformação, o nosso trabalho aqui, puxando o gancho para a justificativa objetivos, visa basicamente compreender o funcionamento desse novo mercado, de um mercado sempre em constante inovação, focando nas estratégias de marketing e branding empregadas hoje no ambiente digital e que são responsáveis pela construção de uma marca artística rentável. Então, como o João falou, o motivo da gente ter escolhido esse tema, de nos aprofundar nisso, é uma incipiência, principalmente aqui no Brasil, em relação a esse tema. Então, tem poucos estudos, inclusive um dos desafios que a gente encontrou em aprofundar o nosso tema, porque tem muita coisa em inglês e pouca coisa com peso em português.
Então, esse foi dos motivos que nos fez escolher esse tema. Estudar a inovação dentro do mercado da música, né? Por conta do crescimento econômico relevante que esse tema apresenta, como a gente viu anteriormente, e contribuir no aumento do abastecimento da atuação de gestores nas áreas. Então, a gente queria, num primeiro momento, a gente, junto à Leila, falou que nós queríamos fazer até mais ou menos um manual para que, se uma pessoa quiser entrar no mundo da música agora, o que a gente precisa? Então, essa foi uma maneira que a gente achou de demonstrar quais são os cenários atuais, no intuito de ajudar e auxiliar aqueles que querem entrar e empreender nesse meio. E aí, nosso problema de pesquisa, que a gente passou nosso tempo estudando, é como as inovações disruptivas impactaram o desenvolvimento e a implementação das estratégias de marketing na indústria fonográfica brasileira no início do século XXI. Como essas mudanças, de fato, impactaram. E aí, então, delimitando os objetivos da nossa pesquisa, no geral, a gente buscou entender como as inovações disruptivas ocorridas na indústria fonográfica nos últimos anos impactaram as estratégias de marketing nesse mercado e obter uma melhor compreensão do estado atual dessa indústria e do seu funcionamento. E, mais especificamente, nossos tópicos ali de escopo de estudo foram de estudar as práticas de marketing e branding no ambiente digital que vêm sendo empregadas na construção de uma marca artística rentável, identificar as fontes geradoras de remuneração dos agentes envolvidos na indústria da música, entender... Oi? Acho que não falei nada. Desculpa. Então, entender a estrutura atual do mercado, a composição desse mercado, e os stakeholders e players atuantes nele, e investigar quais foram as transformações ocorridas nesse mercado e as suas implicações trazidas pelas inovações tecnológicas desse século. E aí, o nosso referencial teórico, então, a gente tratou de alguns elementos principais, a gente destrinchou basicamente no estudo da inovação, conceitos e tipologia da inovação, né? A gente tem a inovação disruptiva, que é um conceito do Christensen, que a gente usou bastante nessa pesquisa, e o TID, que tem um manual de inovação muito bom também, que a Leila indicou para a gente. E aí, só retomando um pouco o conceito aqui de inovação disruptiva, que é caracterizado por um processo quando uma empresa menor, com menos recursos, se torna capaz de desafiar um negócio já bem estabelecido, entrando no mercado por baixo e crescendo continuamente. O padrão do que é ofertado pela empresa entrante eventualmente chega ao nível daquele ofertado pelas empresas já bem constituídas, e ao mesmo tempo ainda são mantidas as vantagens competitivas iniciais e a proposta de valor da nova empresa, e quando os consumidores desse mercado passam a adotar essa nova proposta em massa, aí você tem a inovação disruptiva e a ocorrência dela. E as inovações disruptivas geralmente surgem sendo algo mais simples e barato, dessa forma atendendo a um público que antes não tinha acesso, e esse é exatamente o processo pelo qual a indústria fonográfica passa, né, no início desse século, nessa dinâmica, as gravadoras sendo o negócio consolidado, né, e os artistas independentes fazendo uso das novas tecnologias, sendo as pequenas empresas, analogamente, né. E a gente, então, nosso referencial teórico ficou estabelecido nesses elementos, que é o estudo da inovação, o estudo da transformação da comunicação e dos avanços tecnológicos que permitiram e guiaram toda essa transformação, a indústria da música e as transformações e características do setor, e aí, mais especificamente, a compreensão do uso dos novos canais de comunicação e distribuição de conteúdo, a identificação e caracterização das fontes de rendimento, que basicamente, em sua maioria, são streaming, shows, merchandising, que são produtos, enfim, publicidade, e também nessa estrutura a gente buscou pesquisar, entender mais sobre essa estrutura e o posicionamento de mercado das diferentes partes envolvidas. E aí,
o nosso último elemento, então, de referencial teórico foram as ferramentas, práticas e estratégias de marketing dentro da indústria, que basicamente se tratou de identificar as tendências do marketing digital e as suas implementações hoje, as estratégias de branding, né, de construção dessa marca artística no ambiente digital, as fontes e meios de obtenção de lucro, né, dentro do mercado, que efetivamente gera receita, a visão geral das principais táticas empregadas dentro das redes sociais, então, um aspecto um pouco mais tático de estratégias dentro desses ambientes de redes sociais, o estudo básico das motivações psicológicas por trás do uso dessas redes, né, o que é valor para o consumidor dentro do ambiente das redes sociais, o que é um conteúdo de valor, estratégias nos canais de promoção e distribuição, então, dentro de Spotify, Deezer, algumas estratégias ali que a gente identifica sendo usadas, e microtargeting e retargeting, basicamente, com os anúncios, né, que a gente tem hoje em dia, tipo, no Instagram, que você recebe, basicamente, propagandas bem Específicas para o que customizadas. você está procurando. Exato, então, essa tendência também entrou no nosso referencial. E aí, comentar um pouco da metodologia usada para desenvolver e tecer aí o trabalho. Então, a gente optou por uma pesquisa exploratória, descritiva, documental e bibliográfica. A gente fez entrevistas com produtores, com funcionários de gravadoras e com empresários que investem no mundo, nessa indústria da música. Então, com o escopo e objetivo do estudo, os artistas pop, com forte presença no digital, tendo em vista a Anitta, que a gente trouxe aqui para vocês, nos quais é observado um padrão estratégico de atuação em relação ao marketing digital, e a entrevista que nós estamos realizando, né? Na verdade, ainda é um processo que está ocorrendo, então a gente determinou algumas perguntas que vão ao encontro daquilo que a gente busca na nossa pesquisa, para entender se de fato isso que a gente busca, todas essas relações que nós buscamos, acontecem no dia a dia, né? Então, com os produtores, se não é uma coisa só teórica. E a gente tem visto que, por enquanto, as respostas que a gente obteve é de que estamos bem alinhados entre essas mudanças e os impactos que elas apresentam. E aí, então, comentando um pouco da análise preliminar dos resultados que a gente teve com as entrevistas, com a pesquisa bibliográfica até agora no trabalho, a bibliografia que a gente analisou possui concordância com o que a gente tinha de premissa ali, do que a gente entendia no assunto, então, nossa exploração ali do tema, a gente encontrou uma boa concordância, e as informações sempre ilustravam um cenário esperado pelas nossas hipóteses de pesquisa. As entrevistas até agora também foram de encontro com as premissas estabelecidas e o que a gente acreditava que a gente ia encontrar, basicamente, apesar da complexidade do tema, e com o referencial teórico construído. E os insights que a gente obteve através das entrevistas complementaram buracos, basicamente, pontos que a gente não tinha percebido, questões que a gente tinha deixado de lado, e contribuiu com a construção de uma pesquisa mais completa e integral, enfim. E aí, de considerações finais, então, que a gente tem, depois de ter feito a pesquisa que a gente fez até o momento, acho que principalmente que as transformações que ocorreram digitalizaram a indústria em massa, então, o processo de digitalização foi muito forte, a maior parte de toda a movimentação do mercado hoje em dia ocorre dentro do ambiente digital, então, o setor também teve que se adequar à pandemia, né, junto aos outros, com shows online, doações, enfim, crowdfundings, enfim. E de outras considerações finais, a gente tem que as estratégias de marketing e de branding emanam das tendências que surgem dentro das redes sociais, das plataformas digitais, então elas estão super, intrinsecamente vinculadas, e no fim a pesquisa mostrou uma necessidade especial dos atuantes desse mercado,
de serem adaptativos, né, de estarem em constante aprendizado das novas inovações, das novas tendências e sempre se adaptarem às novas ocorrências e transformações do mercado. E a gente observa que aqueles que não acompanharam, né, as mudanças ficam no escuro, basicamente, obtendo resultados muito aquém do possível, utilizando de meios que antes funcionavam e agora a gente está em outra página, basicamente. E é isso, então, basicamente essa é a apresentação geral aí do nosso trabalho, o que a gente teve de pesquisa até agora, estamos aí no final, na reta final, e é basicamente isso que tivemos de considerações finais. Muito bem, obrigada, Natália, obrigada, João, pelas colocações de vocês. Quero ver aqui, né, no chat, vocês sintam-se à vontade para colocar aqui as questões que vocês eventualmente tenham em relação aqui ao trabalho, né? Se vocês têm alguma questão. Enquanto isso, eu vou colocar uma assim, acho que a gente está aqui, né, no meio de uma semana de ciência e tecnologia, né, tentando, né, pensar na importância desse processo, né, de inovação na indústria da música, que é o trabalho de vocês. A minha pergunta, né, para vocês é a seguinte: até o momento, né, é um trabalho que está em andamento, mas a minha pergunta é: até o momento, qual tem sido o maior desafio que vocês têm enfrentado, pessoal, né, para o desenvolvimento da pesquisa? Né? Qual é a grande dificuldade, na verdade, que vocês sentiram ou têm sentido para o desenvolvimento da pesquisa de vocês? Eu acho que em termos de metodologia, imagino que isso deva ser algo, uma etapa desafiadora para todo mundo, mas agora nesse fim de estar rodando as entrevistas, a gente vê que tem sido e ainda está sendo bastante difícil de ter uma amostragem grande, bastante respondentes, e a gente tentou simplificar um pouco o método e prezar por uma amostragem maior, de um jeito que a gente acreditava que teria maior adesão, que foi basicamente falando para as pessoas, a gente mandava o questionário e pedia para as pessoas gravarem áudio no WhatsApp, né, que não era uma coisa escrita, que, enfim, não era uma coisa trabalhosa para as pessoas de gerar, então só gravavam o áudio e era algo mais rápido, a gente tentou por essa abordagem, ao invés de tentar fazer pesquisas, entrevistas mais controladas, minuciosas e com uma qualidade mais controlada, entrando numa chamada com uma pessoa, porque, enfim, tem problemas de disponibilidade, e acho que a gente conseguiria muito menos respondentes. A gente começou com essa abordagem, viu que a adesão não estava muito boa, então a gente preferiu conseguir aumentar a amostra e ter maior adesão de respondentes com esse método, acho que mais fácil, né, de um pouco mais acessível para as pessoas de mandar áudio. Então, isso melhorou um pouco a nossa vida, mas acho que acho que a questão dos respondentes de entrevista foi um desafio bem considerável. Porque quando a gente entrava em contato, nossa, que legal, fazendo um TCC a respeito desse tema, que diferente, né? Super ajudo. Ah, então, mas a gente precisa de uma entrevista. Será que a gente pode marcar um horário? Putz, não consigo. Não tem horário, não. Será que eu não posso te mandar um áudio no WhatsApp? E aí a gente acabou acatando isso, né? Acho que é usar a tecnologia, já que estamos falando de tecnologia, acho que é usar a tecnologia ao nosso favor e abraçar as facilidades que ela nos traz, né? Então, a gente acabou fazendo dessa forma e tivemos uma resposta boa, porque as pessoas conseguem mandar áudio em qualquer lugar, né? Então, não tem essa restrição de, eu preciso sentar e falar. Então, foi uma barreirazinha que a gente encontrou, mas que a gente soube se moldar para que isso não impactasse tanto a conclusão de tudo, né? E acho que também um desafio que a gente encontrou foi, como o nosso tema é um tema não super
conversado, que não está super em alta, a gente também batalhou bastante nas nossas pesquisas bibliográficas, assim, Sim, porque com certeza. tinha muita coisa em outras línguas, tinha muita coisa legal que a gente não conseguiu usar, de repente, porque não estava em um local de tanta qualidade, assim, de tanto peso, mas informação, a gente queria usar a informação, mas a gente não tinha respaldo por trás dela. Então, isso também foi uma parte que foi uma luta. Muito bem, muito bem. A pandemia interferiu em alguma coisa no desenvolvimento do trabalho? Olha, sim, eu tive Covid no meio da pandemia, então foi um período que deu uma atrasadinha nos nossos, né, na nossa agenda, digamos assim. Então, acho que tudo tem os dois lados, né? Teve um lado muito bom de a gente conseguir essa comunicação tão rápida e tão simultânea, porque a gente está fazendo um TCC em dupla. Não que isso não aconteceria se não tivéssemos em pandemia, mas acho que como era a única maneira de acontecer, foi muito bom, né? Foi bom no sentido de foi prático. Acho que a gente conseguiu se adaptar e, enfim, Mas fazer uso. Acho que... tivemos percalços pelo caminho. Sim. João, você ia falar alguma coisa aqui? Desculpa, João, te interrompi. Não, fica tranquilo. Nada demais. Mas basicamente, acho que ter feito trabalho no Teams ajudou muito. Acho que aquela ferramenta de você conseguir compartilhar ali o Word que você está tecendo foi muito... Acho que funcionou muito bem e acho que a gente conseguiu se adaptar bem com as tecnologias da pandemia. Então, acho que não foi... Fora os percalços que a gente teve aí de saúde, acho que a pandemia em si não afetou tanto. Acho que a gente conseguiu fazer uma pesquisa legal de qualquer forma. E a Ana tinha comentado, né, do respaldo das fontes, da pergunta que você fez antes, né, Leila? E basicamente a gente teve essa dificuldade de querer inserir fontes não usuais de pesquisa, né? Então, a gente tinha muita informação de, tipo, marketing dentro do mercado da música em vídeos muito bons do YouTube, de canais que são de agências de marketing musical, que a gente não sabia exatamente como, tipo, não era um trabalho, não era um paper, a citação não é muito comum, então a gente teve essa dificuldade. Acho que uma dificuldade também, como é um tema incipiente, não tem muita gente falando disso, acho que uma dificuldade também foi de conseguir mesclar autores e diversificar as fontes, né? A gente tem algumas pessoas que produzem conteúdo muito bom, mas não são muitas pessoas, então a gente teve essa dificuldade de conseguir basicamente tecer um trabalho diverso, com bastante autores, enfim, sem ter uma sequência gigante de um autor só, mas que acho que, enfim, sendo insistente o suficiente, a gente conseguiu achar. Acho que principalmente em inglês, a maioria das coisas que a gente achou, mas a gente espera que a pesquisa que a gente está fazendo agora que contribua, basicamente, para ter mais informação, ter mais trabalhos, ter mais estudos e pesquisas desenvolvidos na área em português. Muito bem. Eu acho que, assim, tem algumas questões que vocês colocaram que eu acho que são importantes. Antes de eu continuar falando, que eu falo muito, né? Queria saber aqui do pessoal perguntas. Se vocês quiserem, abram o microfone ou escrevam no chat. Fiquem à vontade. Ok? Muito bem. Tem uma questão que eu acho que é importante de destacar, né? Assim, nesse processo de confecção de trabalhos acadêmicos no século XXI, que é a necessidade de se adaptar a novos formatos de comunicação, né? E eu acho que talvez, né, sendo o trabalho de vocês um trabalho sobre a indústria fonográfica, né, esse é um fator importante, né? A dificuldade
de se trabalhar com fontes tradicionais seja justamente uma oportunidade de incorporar, né, no formato acadêmico, contribuições que eventualmente estejam, sim, eu acho que em vídeo, né, então, por exemplo, né, olha, eu tenho lá uma agência assim, eu posso, né, referenciar vídeos no trabalho, uma vez que eu já construí, né, o aparato, eu não posso só me basear em vídeos, mas é possível. Acho que esse é um ganho importante, né, para a gente pensar, principalmente para outros jovens, outros graduandos, né, que estão fazendo seus trabalhos, então eu preciso atualizar o formato dessa comunicação. A mesma coisa, talvez, né, num dos pontos mais críticos, no formato das entrevistas, né? Porque nós temos muitos caminhos de entrevista possíveis, né? Os mais tradicionais são aqueles em que eu marco hora, vou pessoalmente, converso com a pessoa, né? Na pandemia, isso de alguma forma acabou ficando remoto por razões óbvias também, né? Foi impossível a gente organizar esse contato presencial. Mas, de qualquer forma, né, usar e-mail, WhatsApp, ou outros formatos, outras plataformas de comunicação é igualmente válido, né? E, em alguns casos, torna a pesquisa possível, né? Uma pesquisa que, eventualmente, não estivesse configurada no seu momento inicial. Certo? Contactar até essas pessoas se tornou mais fácil, né? Porque pessoas da indústria da música, o João ainda tem alguns contatos, mas para mim é uma coisa super distante. Eu não conheço absolutamente ninguém. Então, acho que a pandemia trouxe essa aproximação de as pessoas estão mais solistas, estão mais a fazer esse tipo de contato, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse talvez seja um grande caminho, né, para pesquisas de percepção futuras, né? Considerar novas plataformas, novas formas de comunicação dentro do formato de pesquisas tradicionais, para que a gente possa ter aí uma resposta, enfim, satisfatória, né? E uma amostra interessante, porque às vezes é aquela pessoa que tem a resposta importante, né? Nessa indústria, nesse setor. Minha última pergunta para vocês, eu acho que é a seguinte, né? Vocês estavam falando, né? A Natália até comentou que no começo, assim, tem um projeto de criar um passo a passo, né? Para esses artistas nessa indústria. Vocês conseguem falar para a gente quais são os pontos principais desse passo a passo hoje, né? Já com a pesquisa um pouco andada, né? Vocês conseguem compartilhar um pouquinho, sei lá, uma ou duas dicas aí que possam auxiliar nesse processo? Acho que primeiro de tudo é estar disposto e entender de que amanhã tudo pode estar diferente do que está hoje, né? Então, a gente viu isso acontecendo de um século para o outro de uma década para outra de maneira mais branda, mas acho que a tendência é isso mudar cada vez mais rápido, né? Então, acho que nesse momento, quem souber se reinventar, quem souber se adaptar, quem souber de fato entender que não adianta nadar contra a maré, que essa é a tendência, e abraçar essa causa, acho que já tem meio caminho andado para conseguir utilizar das ferramentas. Uhum. Sim, com certeza. E eu acho que a gente tem muito, tipo, tá super democratizado, a barreira de entrada tá muito mais baixa. Acho que o desafio, você acha na internet como fazer tudo, eu acho, você sempre consegue se virar, mas acho que a diferença é que todas as outras pessoas também conseguem fazer isso. Então, você tem uma saturação do mercado, né? Tem muito artista, muita gente que nem você, né, entrante desse mercado, usando as mesmas estratégias, enfim, e traçando o mesmo caminho, e tem mais e mais e mais conteúdo sendo produzido, então é aquela
poluição de informação e muita gente tentando lutar por atenção e espaço ali dentro das redes, então acho que se destacar de alguma forma é importante, mas acho que crescer e nutrir uma base de um público, uma base de fãs, enfim. Trazer um pouquinho. Super possível, acho que considerando algumas tendências importantes, acho que ter constância, acho que, enfim, coisas do marketing digital no geral, mas acho que dentro do mercado da música se tornam mais importantes, acho que os músicos, enfim, talvez por não serem, não entenderem, não serem marqueteiros digitais, enfim, geralmente não tem uma constância de postagem e não trabalham, não correm atrás do marketing tanto, né, então acho que uma coisa a se atentar é de realmente sair, porque hoje em dia, basicamente, o artista é tudo, né? Tipo, se você é independente, o artista é o artista que está fazendo a música, a pessoa que grava, a pessoa que distribui, a pessoa que faz o marketing, enfim. Então, acho que hoje em dia, acho que você precisa, se você quiser fazer isso sozinho, você precisa estar muito disposto a aprender, né? Acho que tem muito conteúdo online, muita coisa para guiar esse processo, mas acho que como a Nath falou, de estar sempre aberto e sempre ter adaptabilidade, enfim, acho que é muito importante isso, estar preparado para aprender e estar preparado para sempre estar de olho nas tendências, enfim, se adaptando às novas tendências. E usar as redes sociais mesmo como vitrine que elas são, né? Então hoje a gente tem uma ferramenta que, se bem usada, te leva para lugares antes inatingíveis. Então, acho que é dosar isso, dosar a capacidade de se adaptar com essa possibilidade de se amostrar de fato na internet. E se for um músico, com as músicas, com as coisas que ele faz, se for um empreendedor, de fato compartilhar para que mostre para os outros o poder daquilo, né? A importância do trabalho que tá sendo feito. Uhum. E acho que um trabalho bem feito, com bastante empenho, enfim, em constância de postagens, procurar ter conteúdos bacanas, tipo, acho que tem 3 grandes frentes aí de conteúdo que movem basicamente as redes sociais, acho que é conteúdo educativo, de se aprender alguma coisa, conteúdo sobre talento, né, tipo, mostrando talento, e conteúdo de lifestyle, né, tipo, de estilo de vida, acho que são essas os principais conteúdos, mas acho que sempre que você tiver o trabalho de fazer alguma coisa que seja interessante, acho que a palavra interessante acho que é o mais importante, né? Para cortar esse barulho, né? Acho que você tem que visar não criar mais poluição e coisas sem diferencial e procurar ir por esse caminho, enfim, para obter um pouco mais de destaque. Mas eu acho que um trabalho bem feito, acho que com empenho, assim, você consegue chegar em muitos lugares, assim, eu acho que é basicamente só essa questão de ter que estar disposto, ter que correr atrás, né, ou só se você tiver dinheiro para pagar alguém que faça isso por você, mas hoje é isso, é uma nova realidade aí dentro da indústria, e que requer, acho que mais, é uma coisa mais multifacetada, né, requer bastante flexibilidade para aprender assuntos diferentes e, enfim, fazer coisas diferentes em todo o processo de construção de uma carreira, enfim. Mas é isso, a gente tentou, acho que não só, isso é um ponto importante, né, de mostrar um pouco do caminho
novos entrantes em relação a artistas mesmo, mas acho que é um trabalho que ilustra, acho que ajudando aos gestores, as pessoas que lidam com essa área direto ou indiretamente, a terem melhor embasamento para atuar nessa área, porque eu acho que é tudo muito complexo, teve muita transformação, enfim, é difícil de conseguir estar a par de tudo, então acho que o nosso trabalho buscou resumir um pouco e dar uma visão geral, uma guia, um norte, assim, para, enfim, qualquer um que direto ou indiretamente lida com isso, enfim, seja alguém funcionário de uma gravadora ou seja alguém que usa de algum artista para fazer, para promover a marca, enfim, fazer alguma publicidade, né, tipo, vincular o nome de uma marca com um artista, enfim, acho que a gente tentou ilustrar aí o caminho para pessoas que estão lidando com essa área no geral. E acho que sempre faltou muita informação, que nem a gente falou em português disso. E então a gente espera que seja um trabalho que renda frutos aí, que seja frutífero para as pessoas que vierem a consumi-lo. Perfeito, muito bem, muito bacana. Quero agradecer aqui, né, a Natália e ao João pela disponibilidade, pela oportunidade aqui de compartilhar esse trabalho de pesquisa, né, que de alguma forma contribui, né, para a gente entender mesmo como é que é esse processo de pesquisa acadêmica, em especial na graduação, né, que é o caso aqui. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão conduzindo, desejar muito sucesso aí nessa reta final de consolidação das entrevistas, né, e de finalização do texto do trabalho. Quero também avisar aqui aos participantes, eu já vi que todos colocaram aqui os TIAs, né, eu mandei as orientações, né, de validação de horas complementares para todos, lembrando, né, a importância de ter feito a inscrição previamente para a validação das horas, né, eu já estou aqui com a lista, quem ainda não se manifestou, pode se manifestar aqui no chat para que eu possa saber, em especial aqueles que não estão inscritos ou que não entraram com seu tia mackenzista, né, porque daí eu não consigo ler com perfeição aqui os nomes de vocês, tá bom? Quero pedir mais uma vez que vocês façam a avaliação aqui da semana, né? Eu mandei o link aqui no chat, acho que eu vou mandar mais uma vez para que todo mundo tenha acesso e participe aqui, né, do chat, da nossa pesquisa de satisfação, tá bom? Deixa eu escrever aqui mais uma vez, só um minuto. E nesse momento, então, eu vou parando aqui a gravação, né, dessa sessão. Quero mais uma vez agradecer, Natália, João, desejar a todos uma excelente noite, uma excelente semana, né, e sigam com a programação aqui da nossa Semana de Ciência e Tecnologia, ok? Muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite. Obrigada, Leila, obrigada a todo mundo. Se alguém precisar de ajuda em alguma coisa, não sei se eu sou super indicada, mas me coloco à disposição para tentar ajudar. Ótima noite. Boas aulas aí, porque ainda tem segundo round. Sim. Obrigado, Muito Leila. obrigada a vocês. Uma boa aula a todos, uma boa noite a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Obrigado. Obrigada.